Olá, rapaziada. Hoje nós vamos dar o pontapé inicial para que a gente possa ajudar você a alcançar o seu objetivo, que é a vaga na universidade que você tanto sonha. Hoje nós vamos começar a dar uma olhadinha nos módulos de literatura, o setor 152. Então hoje, o módulo 1 é a questão de por que um texto é literatura e o outro texto não é um texto literário. Parece uma coisa simples, mas não é tão assim. Há técnicas, há regras, há uma série de instrumentos que podem te ajudar a definir se o texto é literário ou não é literário. Primeiro, a coisa bem básica, né? Um texto literário, em geral, se preocupa com a subjetividade, enquanto um texto não literário é mais objetivo. Um texto literário trabalha com o lado conotativo das palavras, criativo, né? A polissemia, todos os recursos que a palavra pode trazer para você. Já um texto não literário vai trabalhar mais com a questão da denotação. D de dicionário, C de criação. Guarda assim que fica mais fácil. Concorda comigo? Mas há uma questão técnica, um critério. Não é achismo, não é porque você gosta de literatura. Eu acho que esse texto é mais literatura do que o outro. Não, há uma questão técnica aí, né? Como é que a gente reconhece se um texto é literário ou se ele não é literário? É muito simples. Um texto será literário quanto mais o autor se preocupar com a questão da forma, tá certo? Não só do conteúdo, mas também da forma que ele utiliza. Vocês, em geral, vão mal na interpretação de texto, porque vocês só foram treinados ao longo da vida a focar apenas no conteúdo. É claro que o conteúdo é importante, mas a forma também é importante. Quando um escritor é bom, ele se preocupa não só com o que ele escreve, mas também o como ele escreve entra com uma grande importância no resultado final do seu processo. Ou quando eu falo como, pode ser de tudo. Tem a questão gramatical, ele pode brincar com a gramática, né? Ou usar recursos gramaticais. Ele pode escolher o tipo de letra que ele está usando. Ele pode escolher onde ele localiza a palavra dentro do espaço da página, tá certo? Há tantos e tantos e tantos recursos. Ele pode trabalhar com a musicalidade, com a sonoridade das palavras, com a forma das letras, né? Ele pode brincar de várias maneiras para alcançar o seu objetivo, que é transformar um texto o mais literário possível. Vamos dar alguns exemplos para ficar mais fácil para você? Por exemplo, né? Eu vou fazer de propósito, eu vou dar para você um texto que não é verbal, né? Eu posso brincar, inclusive, num texto não verbal para que ele seja mais literário ou mais artístico. Acho que você entendeu, né? Eu chamo de literário aquilo que é um processo artístico. Artístico por quê? Porque trabalha com recursos que não são só racionais. No nosso caso, né, um trabalho artístico vira um trabalho literário, concorda? Então veja só, olha esse soneto de Cello de Barros, um poeta catarinense. Você conhece a estrutura do soneto, 4-4, 3-3. 2 quartetos, 2 tercetos. O nome desse soneto é Soneto da Ditadura. Ou eu não quero saber se você acha que é ditadura militar, se é regime militar. O fato é que quando você tem um regime de exceção, você tem o quê? A censura. Você não tem liberdade de expressão. É por isso, então, que ele fez o quê no poema? Não há palavras no poema. Sensacional. Concorda comigo ou não? Além disso, essas marcas lembram o quê para nós? Lembra tiros. Então a gente lembra que é um momento de repressão, é um momento de violência, não é um momento comum, é um regime de exceção. Então ele fez aqui a forma parecer-se com o conteúdo. Essa discussão não é só da literária, ela é artística, não é verdade? Um bom artista, ele se preocupa não só com o que ele escreve, mas com a forma e inclusive com o material. Veja aí o grande artista plástico brasileiro, um dos mais renomados atualmente, Vic Muniz. Vic Muniz, ele se preocupa inclusive com a escolha do material que ele usará. Porque esse material pode remeter, tá certo? A conteúdo. Então ele foi até o Caribe, e naquelas ilhas do Caribe ele encontrou trabalho infantil nos canaviais. O que ele fez? Ele fez fotos dessas crianças e ao chegar no Brasil, ele jogou no chão, né, numa tela, açúcar, e aí com o açúcar ele reproduziu a foto das crianças. Veja lá. Agora olha que interessante, né? Aqui não é só a forma, o material que ele escolheu remete ao conteúdo. O açúcar remete à doçura da infância, à doçura da criança, mas remete também ao resultado do seu trabalho. Então aqui, forma, conteúdo e material estão dialogando, porque nós estamos aqui também para te ajudar com o Enem. Isso é um recurso que pode te ajudar muito lá no Enem. Então o que eu quero que você foque neste módulo? O nosso convite é que você, a partir dessa aula que a gente está fazendo com você aqui, motivacional, você estude questões como conotação e denotação, que aprenda o que é subjetividade e objetividade, que aprenda o que é intertextualidade, o que é metalinguagem. E assim, com certeza, você vai alcançar o seu objetivo. É um módulo bem tranquilo, mas é um módulo fundamental para você começar a organizar aí na sua cabeça que literatura, acima de tudo, é arte. Assine aí o nosso canal no YouTube, acesse a nossa playlist e até a próxima. Tchau, tchau. Dicas vestibulares.
Oi pessoal, tudo bem? Eu sempre digo o seguinte, não vai passar o mais inteligente, vai passar o mais bem preparado, inclusive fisicamente, emocionalmente. Então você é um atleta do saber. Nessa reta final, um pouquinho mais de cuidado, né? Vamos dormir 8 horas por dia, vamos tratar melhor a alimentação, vamos se cuidar melhor. Se trate como um atleta, porque o cansaço mental é pior do que físico. E você precisa então ter uma vida de atleta. Eu tenho certeza que um pouquinho mais de cuidado, uma preparação, um cuidado, um tato maior com você mesmo, isso vai influenciar diretamente no seu bom resultado. Tamo junto com você. Um abração. Oferecimento Escola SEB. Oi pessoal, tudo bem? E aí? Tá de quarentena, mas não tá parado, né? Vamos botar nossa vida em dia, nossos estudos? Hoje vai ser uma matéria que é de códigos e linguagens. Aquela parte que eu e o professor Willi trabalhamos com você. Vamos conversar um pouquinho sobre charge e cartoon, um assunto leve, gostoso, para distrair um pouquinho a cabeça e sair um pouquinho, né, desse assunto que está tão pesado aí pra gente. Pois bem, meninos, charge e cartoon não são sinônimos, não é? O cartoon, ele é mais amplo, ele é mais genérico, ele é atemporal. Enquanto a charge, ele é mais específica. Seria mais ou menos na literatura o que é a crônica. Todo mundo sabe, né? Dificilmente um cronista entra para a história. Por quê? Porque ele fala de coisas tão específicas, nome de ministros, pessoas que participam do BBB, né? Que no futuro, se a pessoa não tiver aquela referência, ela se desinteressa pela leitura, né? Então na charge acontece isso. Ela vai citar pessoas que a gente conhece, artistas, celebridades, esportistas, políticos, tá certo? A charge ela é mais específica, ela é mais presa ao tempo, ao contexto social. Por isso que ela é pesada, né? Serve para críticas pesadíssimas, né? A função importante que tem os chargistas. Já o cartoon é uma coisa genérica, é uma crítica mais à condição humana, tá certo? A emoções humanas, em que a pessoa que está retratada ali não é uma pessoa que é reconhecível. Então eu vou fazer o seguinte, deu para guardar um pouquinho? Charge, tá certo? Contexto histórico, é histórica, está preso ao contexto de uma época, de um lugar e de pessoas que a gente conhece. Já o cartoon é mais amplo, é atemporal, é mais universal. Tranquilo? Muito bem. Então veja só, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Veja só, eu tenho uma crítica, né, à educação, como ela é feita. Eu tenho a educação particular, o menino está com uma lâmpada, e o menino da escola pública está, né, com um querosene, ali, uma lâmpada querosene, mostrando a diferença que a gente tem, não é verdade? Que sorte que você tem, né? Você está aqui com a gente tem condições de montar essa plataforma para você, dar essas aulas para você. É diferente do menino que está num outro momento, em outra escola. Você concorda comigo ou não? Então veja, como é uma crítica, né, que é atemporal, sempre haverá essa diferença entre escolas particulares e a pública, então vira, né, um cartoon, certo? Olha a outra aí, ó. A gente quer fugir do assunto, mas é impossível, né? O que é interessante? Não se esqueça que a gente está falando de linguagem não verbal. Tem que saber ler toda a imagem, né? A imagem é um texto. Então você tem que ver, né, a referência, ver as letras, o tipo de letra que é usada. Então olha que interessante aqui, ó. O planeta está doente. Como o planeta está doente, o que ele vai mostrar para nós? Ó, em vários tipos de, não só, né? É o mesmo latim, mas aqui parece uma letra chinesa, concorda? Aqui parece mais, sei lá, árabe, e assim vai. Tudo bem? Mas para mostrar que o mundo inteiro está com o problema aí do corona. Como é uma charge, é um cartoon, quase charge, né? Porque está preso ao momento histórico nosso. Olha lá. Já aqui, né? Tá falando eu estou fazendo uma transição. O primeiro é bem cartoon, o segundo está entre o cartoon e a charge. Aqui já é charge mesmo. Por que é uma charge? Dá uma olhadinha, ó. Porque está fazendo aqui uma crítica, né? Que no Nordeste a gente tinha aquelas manchas de petróleo, tá certo? Que talvez daqui algumas décadas ninguém lembre que isso aconteceu. E as manchas do rio, que está em vermelho, são as manchas de sangue. Certo ou não? Tudo bem? E aqui o governador parece o governador Witzel lá do Rio de Janeiro. Muito bem, né? Pararam os jogos aí por causa do problema da saúde aí nossa, só que na Europa tá rolando, né? A Champions League, olha lá. E o Neymar saiu da oitava de finais, passou para a quarta de finais. Então, como tem uma pessoa que é famosa, a gente conhece, é uma charge. Aqui a evolução da carreira de Michael Jackson, né? No começo o menino negro do Jackson 5, depois em seguida, né, a transformação dele pouco a pouco, até virar essa criatura que era uma coisa meio andrógena, a gente nem sabe se era um ser humano, um transgênero, o que ele era, tá certo ou não? Muito bem, então agora vamos fazer um teste? Vamos ver se você entendeu o que é charge, o que é cartoon. Esse aqui, ó. Como está falando de um momento específico, tá certo? Que o nosso planeta está doente, é, né, uma charge, mas como pode ser, como não está referente claramente ao coronavírus, pode ser que lá na frente, tá certo? Alguém possa usar para uma outra doença. Então está entre a charge e o cartoon. Agora aqui não, né? É bonito isso aqui, né? Aí todo mundo vai se lembrar daquela tragédia da Chapecoense, né? E aí o que aconteceu? Né? Eles iam ganhar o campeonato, se Deus quiser, né? Se desse certo, eles iam ganhar o campeonato, iam ganhar medalhas. Aqui então Deus foi recebendo eles no céu, ó.
cada um vai receber a sua auréola. Tá certo? Como se fosse a medalha. Lá, como era uma coisa específica, era charge. Aqui também, né? Tem o Trump, eu reconheço o Trump. Tá? A questão de construir um muro ou não nos Estados Unidos. Se tiver personagens reconhecíveis, é charge. Se não, tipo uma coisa mais genérica, é um cartoon. Olha lá. Eu estou grávida de 4 meses e nosso bebê já tem mais amigos no Facebook do que a gente. Oh, claro que como é uma crítica social ampla, universal, é um cartoon. Certinho? Ficou claro, meninos? Cartoon é mais amplo, mais genérico, a charge é mais específica, mais contextualizada historicamente. Às vezes está ali no limite entre uma coisa e outra, mas o importante é entender que tem duas diferenças, né? Uma está presa ao contexto histórico, a outra é mais universal e atemporal. Estude, tá bom? Nós vamos soltar uma lista de exercícios, porque não tem isso especificamente no material, então nós vamos colocar para você uma lista de exercícios, e é isso. Bora pra frente. Tchau, tchau. Delícia, sou eu? Você viu minha camisa em braille? Sabe o que está escrito? Sabor delícia, sabor delícia. Chega a palhaçada, hein? Vocês são? É só fazer uma palhaçada, vocês acordam. Aí começa a falar, fala ou olha. Você queria ver na sua cara que tem que passar no vestibular. É esse que cai no vestibular. Vamos lá? Ou, por enquanto,